Então, segunda aula daquele curso que é para me tirar do beco. Como eu estava dizendo para o Adair Rocha, que está aqui ali naquela ponta, ontem, eu dei de cara com o fundo do beco. Mas está errado dizer que o beco, que a gente dá de cara no fundo, é sem saída. Ele tem saída, tem a entrada. A gente dá de cara no fundo do beco e volta. E sai do beco pela entrada, por onde a gente entrou. Só que aí a gente repete o caminho. Né? Desfaz o caminho, repete o caminho. E é o que eu não quero fazer. Eu tenho seríssimas intenções de ir até uns 100 anos. Acho que o meu médico está apostando nisso, me trata muito bem, eu tenho boa saúde, boa genética. Minha mãe morreu com 98 anos porque quebrou o diabo da cabeça do fêmur, que velho não pode fazer. Então, vou lá aos 100 anos e vou morrer em sala de aula. Não vai ser aqui, vai ser no do primeiro período, que é mais dramático. Claro. Vai ter conversa para netos aí. Mas, então eu tenho eu estou com 76, tenho mais de 20 anos pela frente, se a voz ficar boa, a cabeça também, acho que tem tudo para ficar. Eu não vou ficar repetindo 20 anos, né? Então eu tenho que passar adiante. E o que eu estou pedindo ao Nietzsche é que me ensine a passar adiante. Isso não quer dizer repetir Nietzsche. De modo que eu não vou me tornar, de repente, um professor conhecido porque dá aula sobre Nietzsche, que ensina a obra do Nietzsche. Eu vou usar como instrumento, mais ou menos como Foucault disse uma vez, que a gente devia olhar para a obra dele. Ele dizia que não tinha obra e nem era autor. Coisa dele, né? Claro que tinha, claro que era. Ele dizia, bom, aproximem-se de mim como quem se aproxima de uma caixa de ferramentas. Abram, tirem a ferramenta de que vocês precisam e se afastem. Então, Nietzsche, não trouxe a obra completa, mas trouxe aqui, só tem 3 livros, não. Porque no último ano ele escreveu 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então tem aqui 7 livros, são muito mais. E vão ser caixas de ferramenta. E tem Foucault, e tem Heidegger. Eu vou já usar várias ferramentas de procedências diferentes até encontrar, se é que existe, aquilo que Nietzsche, na carta que eu citei na aula passada, na primeira aula, em 23 de maio de 1887. Isso quer dizer, 1 ano e meio antes, mais ou menos, de ele considerar que acabou a sua obra filosófica, e um pouco mais de 1 ano e meio antes de enlouquecer. Não gosto de usar essa palavra, mas enfim, tecnicamente foi isso. Em que ele diz aquele espantoso, desafiador, incompreensível algo. Quando ele diz, você talvez, para quem está escrevendo, que é o amigo dele, Erwin Rohde, ele diz, talvez você sinta que eu ainda não tenha desesperado de encontrar a saída, o buraco através do qual se chegue ao algo. Ao algo. Se ele quisesse dizer a algo, ele teria usado não sei como é que ele formularia no contexto dessa carta, mas o que ele usou foi
ans etwas, quer dizer, algo. Então, algo é alguma coisa, que é o que, afinal de contas, algo sempre é, alguma coisa. Então, ele não tinha perdido a esperança de encontrar uma saída, é o que eu estou procurando, uma saída, um buraco, se for preciso emburacar, eu emburaco, né? Um buraco que leve ao algo, que absolutamente eu não tenho ideia, e acredito que ninguém tenha, a não ser hipótese, né? Podia dizer, bom, finalmente ele chegou a Deus. Ele que se considerava um ateísta, como ele dizia, né? Um imoralista e um ateísta, mas que no Anticristo, uma das suas últimas obras, há quem diga, essa foi a última obra dele, houve outra, mas enfim, quando ele teria dito que aqui acabou minha obra filosófica, o Anticristo, ele livrou a cara de Jesus, ele não livrou a cara de Paulo, de São Paulo, que foi quem inventou o cristianismo. Ele ataca o cristianismo como moral de escravos, metafísica do carrasco, né? Ele escreve assim. Então, bem, por que não? Mas eu não acredito que tenha sido isso. E não sei se ele sabia quando disse algo, não está explicitado, chegar ao algo, nem se ele soube. Eu ia dizer, mas aí é maluquice, talvez só tenha sabido no momento em que enlouqueceu, mas essa frase não faz sentido para o que nós conhecemos de ciência psiquiátrica, né? Ciência é sobrevalorizada, overrated, né? Um pouquinho, mas enfim, existe. E o que ela diz é que ali ele, seja pelo motivo que for, sífilis, é o que em geral se diz, hereditária, discute-se muito isso, ele enlouqueceu em 6 de janeiro de 1889, essa carta é de 23 de maio de 1887. Nesse período ele não falou no algo, em o algo, que algo não sei se soube, se deixou para nós, se não é para nós pensarmos mais nisso. Soa no meu ouvido, né? Quando eu acabei de dizer isso, ou quando falei no algo, podia ser Deus, né? Na boca de um ateísta. Bem, depois disse, não deve ser, ninguém sabe. Me lembrei de Heidegger, que é um dos meus 3 mestres, que é devedor de Nietzsche. É um devedor inverso, mas é um devedor inverso em que sentido? O trabalho de Nietzsche todo foi destruir a filosofia a partir do seu fundamento, liquidar a filosofia. Ele se dizia mesmo o último filósofo, mas às vezes ele já estava além de ter sido o último filósofo, já ter sido o último filósofo, agora ele é outra coisa, psicólogo da humanidade, ele se chama assim, o médico da humanidade. Ele teria sido o último filósofo. Depois dele não haveria mais filosofia. Houve filósofos no século XX, claro. Por exemplo, os 2 que eu citei aqui, né? e com quem eu tenho conversa, Foucault e Heidegger. O meu colega do IFIX, que escreveu A Orelha, de todos os volumes da minha História dos Paradigmas Filosóficos, Os Assassinos do Sol, era para ser o primeiro, mas foi tão bom que ficou sendo repetido nos outros. Ele disse, ele, sou eu, segue uma estratégia heideggeriana e uma tática Foucaultiana. Seria incompatível, mas enfim, eu converso com essas pessoas, eles são filósofos. A questão pode ser, eu só vou deixar aqui porque eu pensei isso quando fui ali na secretaria agora e voltei e não sei nada sobre isso ainda, mas achei uma ideia simpática, né? É que pode ser que tenha havido filósofos, certamente houve, nós sabemos, podemos anunciar vários, Deleuze, Derrida, houve filósofos no século XX, a questão é se ainda havia filosofia, se é possível ser filósofo e não haver mais filosofia.
Heidegger perguntou, logo na sua primeira grande obra, Ser e Tempo, é a que vai ficar, Ser e Tempo, em 1927, começo da obra de Heidegger, do grande Heidegger. Ele já tinha escrito uma tese de doutorado sobre Santo Agostinho e tal, mas livro é esse. E aí ele diz, a filosofia acabou, ou está acabando, ou está em vias de acabar. A questão é, isso ele trata no outro livrinho, O Fim da Filosofia, Tarefa do Pensamento, se continua a haver pensamento depois de que não haja mais filosofia. A filosofia é histórica, tem começo e fim, ela padece, como qualquer outro material, de fadiga dos materiais, limite de validade. Vale para os desodorantes e vale para a filosofia. Um dia ela acaba, está acabando agora, e agora era no primeiro quarto do século passado. É possível pensar, depois que acaba a filosofia, isso pode ser alguma coisa para a gente ouvir quando eu acabei de dizer aqui essa frase esquisita. Houve filósofos depois de Nietzsche, mas pode ser que não tenha havido mais filosofia, que hoje não haja mais filosofia, embora talvez ainda haja por aí filósofos. Pois, estava me referindo a Heidegger e a sua dívida a Nietzsche, e disse dívida inversa, porque Nietzsche destruiu toda a filosofia, teve essa intenção, e Heidegger não é que a recuperou, mas reconhecendo o seu fim, ou seu fim próximo, procurou uma origem para a filosofia que essa não acaba. É originária, e originário para Heidegger quer dizer o que incessantemente dá de si. Portanto, não é um começo. O começo é histórico, é situado, é datado, pode ser Platão, século IV a.C., pode ser Platão e Aristóteles, século IV. A origem é anterior ao começo. A origem é quase como se fosse divina, como as fontes de um rio. O rio passa e acaba quando ele chega no mar. Mas por que ele não acaba quando ele chega no mar? Porque tem uma fonte incessantemente dando o rio. Essa fonte não é o rio é o que vai, mas a fonte é o que dá. E nesse sentido essa fonte é eterna. Claro, tem as secas e a fonte pode secar, mas se não for isso, né, a fonte é uma incessância de rio. E nesse sentido, o rio tem uma história, derivações, entra por aqui, tem igarapés, recebe afluentes, é afluente de outros, tem peripécias. A fonte é permanente, ela permanentemente dá rio. Então, a busca da origem, do originário para Heidegger é a solução, é palavra fraca, é a tarefa do pensamento. A tarefa do pensamento é dar um salto para a origem e assim compreender por que a filosofia e como foi o que foi, e nesse sentido, por que e como ela pode estar acabando ou já ter acabado. E o que nos resta a pensar? O que nos resta a pensar é a origem. Então Heidegger é um construtor de origem e Nietzsche é um destruidor de origem e de tudo que se passou na história. Então eles são inversos, porque ambos falam do fim da filosofia, mas falam ao contrário, sinais trocados. Mais com menos que dá menos. Ora, por que eu estou falando de Heidegger? Porque Heidegger deu uma entrevista ao semanário alemão Der Spiegel, o Espelho, com a condição de que essa entrevista não fosse publicada antes da sua morte. Tinha alguma coisa ali sobre a qual ele não queria ter que se explicar. Uma coisa que não rimava com Heidegger, presumivelmente. Quando ele morreu, claro, Der Spiegel publicou, e todos os heideggerianos e não heideggerianos do mundo foram ler a entrevista, inclusive eu. Vamos ler a entrevista. E aí tinha coisas que a gente já sabia, a gente conhecia. Que ele nunca abandonou a fenomenologia, por exemplo, que ele tratava do ser, tal, mas isso para ele era seu modo de ser,
fenomenólogo. A fenomenologia foi uma escola poderosa do século XX, que atravessou o século XX quase inteiro, mas os fenomenólogos foram meio que abandonando, ele não. E ele explica por quê. Mas nós já sabíamos. Por que e como ele foi nazista. Porque ele foi nazista. Tem uma grande discussão. Farias, que é um chileno, levantou, afirmando que a obra do Nietzsche foi afetada pelo fato de ele ter sido nazista, o que é verossímil. Mas se a gente for ler determinados ensaios dele, onde de repente entram louvores ao partido e tal, se a gente tirar essas partes fora, o texto continua íntegro. Quando a gente bota é que parece que teve ali alguma coisa, né? Então, sim, discute, pode ser que sim, pode ser que não, a obra dele tenha sido afetada por essa visão totalitária, e aí talvez tenha, né? Visão partidária, e aí possivelmente não tenha. Discussão, está lá na entrevista, mas o pessoal já sabia, e assim várias outras coisas. Então eu penso sempre num grande placar, assim como aqueles de aeroporto, né? Uma nuvem de tags luminosos, de cores diferentes, tal, com essas informações, com as palavras correspondentes a essas informações. E a gente olha e diz, não, isso aqui eu já sabia. Apaga-se uma luz. Isso aqui também eu já sabia. Apaga-se outra luz. Para mim, no fim, a única luz que fica acesa é uma frase, é a seguinte frase: só um Deus poderá salvar-nos. Ora, Heidegger passou toda a obra dele dizendo que Deus, que é um ente, quer dizer, algo que é alguma coisa, Deus é alguma coisa e não outras coisas, ele é o criador de todas as coisas, ele é causa de todos os efeitos, ele é o cara, ele é o cara. Tanto não dá para apontar para ele, porque ele não está por aí, mas dá para falar dele. Ele é um ente, ele é mais ou menos como esse livro aqui, né? Ele tem características, qualidades, fala-se dele. Ser, não. Ser é abstrato, vazio, universal, genérico, absoluto. Vale para tudo o que é, mas não é nenhuma coisa. É um princípio de serem todas as coisas. Maravilha, a gente tem uma língua em que o infinitivo pode ser flexionado, né? O princípio de serem todas as coisas, que, no entanto, como princípio, não é nenhuma coisa. E Deus é menor do que ser. Por isso, ser não é coisa alguma. E aí, de repente, aparece essa frase: só um Deus poderá salvar-nos. E eu penso, ele não queria se explicar sobre essa frase, porque ela derrubaria, possivelmente, toda a sua filosofia baseada na preeminência de ser sobre os entes. Os entes, as coisas que são, essas aqui, meu relógio, que podem ser definidas. Ser vale mais do que qualquer ente, porque é a condição para tudo que é. Ente é participo presente de ser, né? Para tudo que é ente, ser. E aí, de repente, só um Deus poderá salvar-nos. Como assim? Eu penso que é essa. O único tag que não apagou, está lá pulsando em vermelho, é essa frase. E eu estou aproximando dessa do Nietzsche, né? Levar ao algo. Esse algo, ens, etwas, né? Algo significa que algo é algo que é. Eu pensei, bom, por que não Deus? Mas não, digo logo assim, mas não. Nesse momento, não, vamos ver lá para o futuro. Então, bem, Nietzsche estava procurando o algo dele, estava procurando a saída dele, e estava procurando o buraco por onde passar e chegará o algo dele. Não são os meus, mas
como eu disse na aula passada, eu quero colocar esse curso sob a égide dessa carta, dessa procura, e de duas frases que uma delas está aqui, logo no começo do Zaratustra. Mas vou começar pela outra, que está no Ecce Homo, que é a autobiografia dele, em que ele se apresenta. Eis o homem Nietzsche, doidona. Aí ele diz: o deserto cresce, ai de quem carrega em si um deserto. Então, vamos dizer, o deserto cresce. É o fundo do poço, é a parede do beco. A outra é preciso trazer um caos dentro de si para acordar uma estrela que dança. Uma é uma constatação de que as coisas não vão bem. A outra é a esperança de que elas possam ir. O deserto cresce, mas tem oásis. E nele pode-se acordar uma estrela que dança. Então, a carta e essas duas frases, que são para mim sentenças do pensamento, não são apenas boa poesia. Eu coloco esse curso sob a proteção desses três textos. E aí pronto, você já sabe o que eu estou querendo fazer com o curso e porque eu preciso de vocês aqui, lendo comigo, quando a gente começar a ler, espero que na próxima aula, quando a gente começar a ler o Zaratustra, nós juntos, né? Não preciso só de testemunho, eu preciso de companheiros e companheiras. Pronto. Agora eu queria hoje apresentar um pouco o Nietzsche, não passar direto para o texto do Zaratustra, ler, interpretar, comentar, como se faz mais ou menos nos grupos de estudo. Vamos ler o Zaratustra? Vamos. Abre aí a primeira página e começa-se a ler. Isso é um curso. O curso corre, né? E acho que no curso desse curso, o momento das águas, hoje, é dizer de quem nós estamos tratando, o que ele pensou e quem ele foi. Porque, diferentemente dos outros filósofos, não sei se todos, dos nossos heróis em geral, né? É melhor não conhecer a vida. Isso é mais ou menos como aquela frase do para você continuar comendo salsicha, é melhor não ver como ela é fabricada, né? Então é melhor não ver a vida, vai na obra, se é isso que interessa, vai na obra. Se você é um biógrafo, tem que ir na vida. É que em Nietzsche, vida e obra estão muito concentradas. Nietzsche fala, por exemplo, e vocês vão ver isso, nós vamos ver juntos, ele fala na grande saúde. A ideia que de repente desabou sobre ele vai dizer assim, a ideia do super-homem, quer dizer, do além do humano, demasiadamente humano. Nós vamos ver o que é o demasiadamente humano. De que o homem abriu mão para ser o homem bom, o último homem, como ele diz, o homem que deseja morrer, que não tem mais vontade de nada, que vive num nada de vontade, é o homem bom. Não é nenhum fascínio, né? É o homem bom. Vamos ver em que sentido ele usa o homem bom. E ele não despreza. Tem piedade em relação a esse, porque sofreu uma barbaridade para chegar ao fundo do poço do último homem, do homem que deseja morrer. Não há salvação, repetir a palavra do Heidegger, não há salvação se não for possível saltar do fundo do poço para fora e fazer outra coisa. Saltar além
do demasiadamente humano do homem bom. Saltar para fora e além e para cima. Vamos ver já isso. Além e para cima. Isso ele chamou em alemão Übermensch. Mensch é o homem, mas é o homem assim como gente. Über é acima. E em latim, bom, super, acima, homo, super-homem. Virou história em quadrinho. Super-homem é Marvel ou é... DC. Então pronto. Virou filme, virou coisa. Não era assim no Nietzsche, né? Era um movimento de superação do demasiadamente humano. Mas o demasiadamente humano, repito, o homem bom não é nada de ruim, né? É um sofrimento, não é nada de ruim. Ele diz, está aqui no Zaratustra, a gente vai ler porque está lá pelo começo. O homem é gentil na medida em que ele é uma ponte e uma passagem por cima de um abismo na direção do super-homem, né? É uma ponte e uma passagem, ele se presta a isso. O homem se presta a ser superado. E superado não significa aqui negado e destruído, pelo contrário, salvo da destruição. Porque ele estava sendo destruído, por isso chegou lá no fundo do poço, em grande sofrimento e desejando morrer, não por isso ser inerente ao homem, à humanidade, mas porque ele foi forçado a isso. Então vamos entender essa espinha dorsal do pensamento de Nietzsche, para depois poder entender o que Zaratustra faz aqui. Zaratustra é o anunciador do super-homem e é o doutor do eterno retorno. O eterno retorno foi a ideia, Nietzsche chamou de a minha ideia mais pesada. Deixou umas pistazinhas, não escreveu o livro do eterno retorno. Seria uma tremenda reviravolta em tudo que do século XIX, no século XIX, século dele, se pensou sobre história, sobre tempo contínuo, linear, causal. Não um que volta infinitamente e começa sempre de novo, que é a ideia do eterno retorno. Bom, então, entender, vamos dizer, a espinha dorsal, o esqueleto, só osso, não tem carne, sangue ainda aí, o esqueleto do pensamento de Nietzsche, pede um pouco que nós saibamos que homem foi esse. Ele tinha um pai protestante, pastor, começou a ser preparado para ser pastor, explica muitas coisas, foi estudar filologia clássica, pela filologia se aproximou dos filósofos gregos, chegou à conclusão de que não é possível ser filósofo e estar na universidade. A universidade na Alemanha era estatal, aqui nós defendemos a universidade pública gratuita de qualidade, e graças a Deus a temos, mas lá era um braço do Estado, aquela autonomia que nós reivindicamos, frequentemente exercemos, tal, não havia. O professor universitário era diretamente um funcionário do Estado, a serviço do Estado. Ele disse, não é possível ser isto e ser filósofo, só é possível ser filósofo se for independente disso. E muito moço saiu da universidade e foi ser um filósofo livre, um pensador livre, conseguiu lá uma pensão, etc., vivia muito pobremente. Era descrito como um homem muito gentil, mas que progressivamente e voluntariamente se afastou da convivência social. Ele não se sentia bem nos salões a que de vez em quando era chamado. E aí tem uma história, pelo menos, de uma senhora que chegou a ele e disse, professor, esse seu último livro, acho que era Além de Bem e Mal, não sei, esse seu último livro eu queria ler. O
senhor me recomenda alguma coisa? Ele disse, recomendo, minha senhora, não leia. Não leia porque a senhora só vai sofrer. Eu não lhe desejo isso. Onde é que ele se sentia feliz? Ele era uma pessoa muito doente, de modo que para se sentir feliz era preciso a grande saúde. E a grande saúde, ele a definiu várias vezes. Para o super-homem é diferente, porque aí a grande saúde é uma coisa muito poderosa. Mas para o filósofo no seu trabalho, né, é a capacidade de transitar da doença para a não doença e voltar sem morrer. Então, ele precisava da grande saúde. E nas cartas dele aparece muito, estive 15 dias de cama e sem poder escrever nada, estou voltando à filosofia agora. Então ele tinha problemas gravíssimos de estômago, ele foi ficando quase cego, ele tinha problemas de clima, então ele procurava sempre os lugares secos e altos, ele andou entre gelo. Ele vai dizer aqui, o grande pensamento precisa de gelo. Era por lá que ele andava, no norte da Itália, na Suíça, carregando atrás de si. Ele tinha pouquíssimas coisas. Ele carregava atrás de si um malão, onde tinha suas roupas, seus livros, seus pratos e copos, talheres, né? Essas coisas. A casa dele era como um caracol, a casa dele era aquele malão. E procurava hospedarias, estalagens, lá nos altos píncaros gelados, ou não úmidos, pelo menos no verão, né? A umidade, Roma, eu odiava. Não é possível pensar em Roma. Roma é muito quente no verão. E não sei se o Celso está em Roma, não, o Celso já pensou. Mas está na Itália e diz que está um calor desgraçado. Então ele subia para as montanhas e não descia para as cidades. Aliás, ele disse que foi a Paris e lá fez isso e aquilo. Ele nunca foi a Paris. Bom, lá então ele se instalava num quarto com uma janela abrindo para o sol, botava a sua mesa de trabalho diante dessa janela e escrevia recebendo o sol. Depois de ter caminhado, ele de manhã saía para caminhar longamente. O segundo volume do Humano Demasiadamente Humano se chama O Andarilho e Sua Sombra. O andarilho é ele. E sua sombra. Sombra vocês vão ver depois. Ele diz que foi visitado por uma grande sombra. Mas essa sombra era uma coisa positiva. Vamos chegar lá. Então ele andava quilômetros. E aí pensava. Foi assim, caminhando um dia, em 1881, que Zaratustra desabou sobre ele e a ideia do eterno retorno, que a gente vai falar. Depois ele voltava e escrevia. Escrevia aos arrancos, meio epileticamente. Escrevia aos arrancos, em garranchões, que tinha que ser rápido. E depois ele mandava para o amigo dele que morava em Veneza. Aqui ele deu o nome de Peter Gast, era um músico medíocre, mas em quem ele apostou muito. Ele também era músico, Nietzsche compunha, né? E o Peter Gast transcrevia tudo na letra bonita, mandava para o Nietzsche, para Nietzsche ver se Peter Gast tinha sido fiel, e aí mandava para a editora, na verdade, para gráfica, porque sim, teve editores que o assumiram, mas nenhum editor pagou para publicar as obras dele. Ele só ficou famoso depois que enlouqueceu, e a irmã dele ficou rica. Então ali ele escrevia aos arrancos. Então ele diz, eu não duvido, mas tem também outra explicação,
essa de escrever aos arrancos, porque tinha que ser rápido, porque ele tinha tido essas ideias enquanto caminhava e agora tinha que pôr o papel. Ele diz que ele inventou para pensar uma forma de linguagem que é o ditirambo. O ditirambo é um modo poético pensante. Não é propriamente lírico, não é descritivo de situações, poético pensante. Assim como lá no comecinho Platão inventou o diálogo como estilo literário para poder pensar como seu mestre Sócrates pensava, que era dialogando, né? Perguntando o tempo inteiro, mas o que é isso? O que é isso? Ele inventou o ditirambo. E pode ter sido só isso. Mas pode ter sido também o fato de que Nietzsche talvez tenha sido o primeiro a pensar a filosofia como um mal. Porque a filosofia, até o século XIX de Nietzsche, especificamente até Hegel, se caracterizou por montar grandes sistemas fechados, em que coubesse tudo. Aristóteles, o primeiro, no quarto século a.C., Hegel, possivelmente, o último, no 19º, 23 séculos depois. 23 séculos de produção de sistemas, grandes, pequenos, falhos ou altamente eficazes. Santo Tomás, no século XIII, sistemão, cabe tudo ali. Teologia, filosofia, política, ética, se calhar agronomia, entra tudo, né? Então, os sistemas são uma maneira totalitária do pensamento que a filosofia encarnou e que tinha lá seus objetivos também, vamos dizer, políticos, que não vem aqui ao caso, por enquanto pelo menos. Ele se colocou contra isso, a destruição da filosofia, da moral e da religião. E, portanto, ele não podia fazer sistema coerente, coeso, lógico. Ele era um antilógico. Ele se chamou mesmo um irracionalista. Ele era contrário ao uso da razão na filosofia. Tem um fragmento, então ele escrevia em fragmentos, né? Tem um fragmento mais ou menos longo do livro dele, que pode ter sido, esse sim, o último, Crepúsculo dos Ídolos. Falei dele acho que na semana passada. Ídolo, ele explicou, são as estátuas ocas. Tudo aquilo em que nós acreditamos e que nós veneramos durante 20 e tantos séculos é oco. Se bater com o martelo, o subtítulo do livro é esse, Como Filosofar a Golpes de Martelo. Se bater com o martelo, vai se verificar que o som é cavo, é oco, e que é preciso destruir esses ídolos. Então, num fragmento do Crepúsculo dos Ídolos, o fragmento se chama A Razão, entre aspas, na Filosofia. E ele desce o malho, o martelo, na razão. A razão só fez coisas ruins. E a pior delas, nos obrigou a não confiarmos no corpo, nos instintos e na história, quer dizer, no que passa permanentemente, no devir, no estar sempre em processo de ir sendo outra coisa, na direção do que se é. Só se é no movimento de vir a ser. Isso, para a filosofia de todos os tempos, é inimaginável. A filosofia de todos os tempos, diz ele ali, se encantou com a ilusão do ser. E ser não pode não ser, evidentemente. Portanto, não pode passar, não pode estar passando. Não tem passado nem futuro, é eterno. Esse é o grande erro da razão. Não acreditar no testemunho dos sentidos, do corpo e suas paixões, dos instintos. E lá nesse mesmo livro ele diz, e ao dizer instinto, quase estou dizendo o que é a verdade. Então, ele escrevia fragmentos aos saltos, às vezes era uma página e meia, às vezes eram 2 frases, porque ele não podia
elaborar um sistema que tivesse começo, meio e fim e fechasse com como queríamos demonstrar, né? Como queríamos, CQD, né? Porque o meu tempo era... Meu tempo não, eu falei há pouco para o Celso aqui, já pensou? O nosso tempo, não, o nosso tempo é agora, né? É só que a gente é velho, então teve um tempo para trás em que isso vinha em latim, coda era demonstrando, CAD, não era CQD. Não podia ter CQD nos trabalhos do Nietzsche, nem progressão de um trabalho para o outro, de um livro para o outro, que indicasse um progresso no pensamento de Nietzsche. Ele era contra as ideias modernas de progresso, desenvolvimento. Ele estudou ciência muito, num determinado momento, teoria da evolução, etc., para se pôr contra ideias como progresso, desenvolvimento, aperfeiçoamento. Nesse sentido é que se diz que ele era um nihilista, nihil, latim, nada, né? Então ele em nada acreditava que fosse uma melhoria. Vamos ver que isso não é assim tão duro e radical, né? Então a natureza fragmentária do pensamento dele faz com que ele possa dizer uma coisa num livro e o seu contrário em outro, sem ter que se retratar. Tudo ali era o borbulhar da, como ele chamava, superabundância da força vital que transborda, e esse transbordamento pode mesmo ser doloroso. E é aí que ele encontra, nesse transbordamento da força vital, é aí que ele encontra a realidade própria do humano, que depois decaiu. Então, era essa a espinha dorsal que eu queria fazer para vocês. Nietzsche, se encontrar um pilô que funciona. Tinha um azulzinho aqui que funcionava. Talvez eu não consiga fazer enquanto fazer disso para ele. Tentar com esse preto mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para dizer assim dele. A saúde, a simplicidade da vida, a dieta. Eu vivia falando nas cartas dele na dieta. Quando ele comia carne era um desespero, era um sofrimento, né? Que tinha digestão difícil. E tudo coisas que parecem bobagens, mas estão presentes na obra dele. Quer dizer, o sofrimento do indivíduo que pode se perder no sofrimento, mas pode se ganhar no sofrimento, porque a grande saúde é isso, perder-se e ganhar-se. Isso é uma experiência da pessoa Nietzsche, como Caetano diz, o profeta sem morada. O profeta ele tira do Zaratustra, porque Zaratustra é um profeta. É o Zoroastro persa, também vou falar nisso. Sem morada, porque ele andava por aí vagando, carregando seu baú e se instalando em casas que nunca eram dele. Então, o gosto do gelo, o sentido de que havia no pensamento uma crueldade. Ele não era uma pessoa cruel, era uma pessoa gentil. Mas o pensamento tinha que ser cruel, porque o gentil é o homem bom. E o homem bom é aquele que sofreu a carga do que já vamos ver, sofreu a carga que o levou ao fundo do poço. E no fundo do poço só se encontra a morte, é o homem que deseja morrer. Então é preciso ser cruel. Cruel no pensamento, se não se é por instinto, cruel na vida. E uma coisa que pode parecer assim uma peripécia romântica, porque é um amor, dois amores na vida de Nietzsche, poderosos. Ele conheceu uma russa brilhante,
instruída, seria uma feminista da época, porque mulher não podia estudar, não podia, ela saiu da Rússia e se tornou uma mulher extraordinária, Lu Andreas Salomé. Ela namorou Rilke, andou pertinho de Freud, não sei, pode ter tido alguma coisa aí, e namorou, digamos assim, Nietzsche. Foi um amor de Nietzsche. A gente não sabe se alguma coisa se passou entre eles. Houve um encontro numa determinada floresta, de que Nietzsche voltou insatisfeito. E ela, muito tempo depois, já ele morto, em 1900 e qualquer coisa, né? Ela disse: se eu beijei Nietzsche na floresta, não me lembro. E Nietzsche tinha um grande amigo, Paul Rée, R2S, Paul Rée, que era muito amigo de Lu Salomé também. Tinha aí um triângulo. Tem uma fotografia célebre em que a Lu Salomé está numa carroça, assim, com um chicote na mão, e não é que Nietzsche e Paul Rée estejam no lugar do cavalo, não tem cavalo ali, mas no lugar de quem vai levar a chicotada. Então era uma mulher imperativa, uma mulher poderosa. E a questão toda ela ficou com Paul Rée. E isso foi um rasgão na alma de Nietzsche. Ele vinha numa alegria. Ele tinha escrito um livro, Aurora, um outro livro, A Gaia Ciência, o Alegre Saber, quando isso aconteceu, e depois foi para o pessimismo. É que a gente pode dizer isso dele, a grande saúde, transita daqui para lá e tal. Mas foi realmente um episódio, a palavra que vem é decisivo e talvez seja demasiada, mas um episódio mais do que apenas marcante na vida dele. E o outro grande amor, e esse foi para sempre, foi a mulher de Wagner. Wagner era o compositor de Nietzsche. Era aquele que para Nietzsche era um mestre. Nietzsche teve alguns mestres, Schopenhauer, por exemplo, e com quem ele rompia sempre muito violentamente. Contra Wagner, ele escreveu 2 livros, um não foi publicado. Ele já tinha morrido, a publicação seria póstuma, e os amigos, a família consideraram que não publicaram. Nietzsche contra Wagner, mas o caso Wagner, ele publicou e desceu o cacete. Ele se separou de Wagner quando Wagner virou cristão. Quando, em vez de escrever sobre Siegfried e o Anel dos Nibelungos, o Ouro do Reino, quer dizer, a mitologia germânica, começou a escrever Parsifal, Santo Graal, etc., uma mitologia cristã. Aí Nietzsche rompeu com muita dor, mas Cosima, que era de origem italiana, Wagner, foi para ele a vida inteira a mulher. Quando ele, nesse Ecce Homo, a sua autobiografia, que tem títulos assim: Por que sou um destino? Por que escrevo tão bons livros? Por que sou dinamite? E depois vem considerações sobre cada um dos seus livros. Não é o resumo, considerações sobre. E quando ele está falando do Zaratustra, ele fala do labirinto e tal, e aí diz só Ariadne, ele usa Ariana, só, para nós é o fio de Ariadne, né? Só Ariadne, travessão. E quem me conhece sabe de quem estou falando, é Cosima Wagner. Essa foi a grande paixão dele. Ela o tratou muito bem,
depois da ruptura, ainda chamou uma vez para uma reunião onde tinha uns militares presentes, e ele saiu desesperado daquela reunião, já não era mais nada para ele, mas ela tinha carinho por ele, via nele o grande criador que sofria da sua criação, com ela, a sua criação, para ela, para fazê-la, e dela realizada. Então acho que com isso dá mais ou menos um apanhado de quem foi esse grande pensador, um total solitário. Os livros dele tinham tiragens mínimas, até em 6 de janeiro de 1889, vir aquele episódio, acho que eu contei na aula passada, do cavalo de Turim. Contei, né? Não? Ele estava em Turim e viu um cavalo sendo violentamente chicoteado por um cocheiro. E talvez tenha visto ali a grande vontade de potência da vida sendo humilhada e destruída, assassinada por Sócrates. A gente vai ver agora, por Sócrates, o arqui-inimigo de Nietzsche. Eu gosto de dizer que se a cidade de Atenas não tivesse dado cicuta para o Sócrates morrer, Nietzsche ia lá esguelá-lo. Bom, era o arqui-inimigo dele, por um motivo que vai, se esse piloto permitir, vai para o quadro negro, senão eu digo aqui, quadro branco. E ele se agarrou no cavalo para protegê-lo e perdeu os sentidos. Isso foi um acontecimento na cidade de Turim, eu não entendo por quê, porque deu polícia e tudo. Ele teve que fugir de Turim. O amigo dele, Roder, esse para quem ele escreveu essa carta, né, veio pegá-lo de noite e fugir da polícia. Não sei exatamente por quê, mas ele, junto com os sentidos, perdeu a razão. Perdeu a razão. O homem que lutou a vida inteira contra a razão, pelos direitos do corpo, dos instintos, das paixões. Há alguns nietzschianos, muito de carteirinha, que consideram que a loucura faz parte da obra dele. Como consideram também que o rol de roupa que ele mandava para a lavanderia fazia parte da obra dele, que era fragmentária. Ali tinha alguma coisa. Um pouco de exagero, mas não deixa de ser simbolicamente relevante que o homem que lutou com a razão, como Jacó com o anjo, né? Lutou com a razão, lutou contra a razão, venceu a razão para si mesmo na sua obra, tenha completado a sua obra quando perdeu a razão, quando não foi mais obrigado à razão. Faz sentido isso. Então, 11 anos ele ficou, de 89 a 1900, quando ele morreu, ele ficou nesse estado, primeiro muito excitado, um pouco violento, depois cada vez mais apaziguado. Liam para ele os livros dele, que ele não reconhecia, mas ele se lembrava de que tinha escrito livros também, e dizia: eu também escrevi bons livros. É triste. Ele nasceu em 1844, morreu em 1900, com 56 anos. Tirem 11 do tempo da loucura, já ficam 45. Vamos tirar uns 20 aí, em que ele não era o Nietzsche ainda, estava crescendo, era garoto, etc. Ele teve 25 anos para produzir uma obra extraordinária, que marcou o século XX e marcou para trás a nossa visão da história da filosofia toda. Acho que basta quanto a pessoa dele. Eu queria fazer uma pergunta. Vai lá, eu estou assistindo ao seminário do professor
essa ideia do mito normalmente não é ideia. Você concorda com isso? Não. É uma ideia corrente que Nietzsche foi o filósofo do nazismo. Isso. O nazismo se apropriou de Nietzsche. Mas, Não havia nazismo, ele morreu em mas a 1900. pergunta está junto, acho que você pode Hein? responder. Tá, a pode. pergunta está associada. É exato se ele tinha, se a gente reconhece qual era a posição política dele nesse contexto. Ele era antissocialista e antidemocrata. Ele era visceralmente contrário ao antissemitismo. Ele falava do homem superior, que na obra dele tinha um sentido muito preciso, que não tinha nada a ver com o nazismo, que não existia quando ele morreu em 1900. Wagner foi escolhido pelos nazistas como o seu músico, que era o músico da nacionalidade alemã, né? E Nietzsche como o seu filósofo, porque falava no homem superior, na besta loura. A besta loura não era o ariano puro, eram os povos nômades, guerreiros, que não tinham horizonte. O horizonte era o que eles iam criando à medida em que passavam e destruíam. Enfim, coisas desse tipo. Quem pôs Nietzsche numa posição de poder ser apropriado pelo nazismo, isso é um anacronismo, né? O nazismo é de muito depois. Mas de ser apropriado pelo nazismo foi uma cidadã chamada Elisabeth Förster Nietzsche, irmã dele e curadora dele durante... A mãe foi depois dela. A mãe era legal, mais ou menos. E depois a irmã, curadora dele na doença e na obra que ela acabou atribuindo a si mesma e enriqueceu, porque quando ele enlouqueceu, ele começou a ser conhecido. Na Dinamarca, nos Estados Unidos, começaram a dar curso sobre ele, as obras dele começaram a vender como água, ele ficou rico. Só que não ele. E a Elisabeth Förster Nietzsche, podem decorar essa palavra, esse nome, porque é o nome do cão chupando manga, é o nome do mal. Ela editou, no pior sentido da palavra, pelo menos um livro de Nietzsche, que ele não tinha publicado, a que ela deu o nome de Vontade de Poder. Nietzsche não usava o termo poder. Poder implica submissão, implica relação. Ele usava potência. Potência é no sentido elétrico do termo mesmo. É energia que cresce ou decresce. Ele queria que crescesse até um nível de explosão, né? O aumento da potência, e titular da potência era a vida. A vontade de potência, como ele chamava, era a vida forcejando para lutar contra aquilo que a diminuía na sua potência e para recuperar uma potência que ela já teve no passado e que é identificável, que ele foi procurar e achou. Nesse livro, ela introduziu textos que ele não tinha escrito e que vão nessa direção do que depois seria o nazismo. Suprimiu textos, por exemplo, contra o antissemitismo. Ele era notoriamente contrário ao antissemitismo, que é do coração mesmo do nazismo, né? Ele era contra o antissemitismo. Ela tirou e deformou não poucos dos fragmentos que Nietzsche tinha deixado. Ele não os organizou, ele trabalhava assim, ele escrevia aos fragmentos, depois ele organizava quando achava que o que ele queria dizer naquele momento estava ali, então ele dava uma ordem de livro e publicava. Ele não fez isso com o livro da Vontade de Potência, que é uma das grandes ideias de Nietzsche. Vontade de Potência, Super-Homem e Eterno Retorno são as grandes ideias.
de Nietzsche. Ele não publicou esse livro, ele não organizou esse livro. Ela organizou na ordem que ela considerou melhor para suas ideias. E isso fez, esse livro fez de Nietzsche uma espécie de precursor do nazismo e permitiu que expressões e ideias dele em livros anteriores fossem tomadas como referências a uma raça superior ariana, que eram os alemães. Ele tinha horror dos alemães. As críticas que ele faz aos alemães são contundentíssimas. Era um povo superficial, que só queria imitar os franceses, que não tinha nenhuma originalidade, que vivia num padrão de cultura geral, que era tudo pela rama, assim, né? Que não tinha profundidade, que achava que a sabedoria estava em ficar impávido, neutro, enquanto em volta a vida pululava, borbulhava. O povo alemão nunca meteu a mão na vida, na potência da vida. Muitas críticas. Daí tirar a ideia de que ele considerasse que o povo alemão era a raça superior, e que a raça superior era ariana, quer dizer, vinda, portanto, de um extremo oriental da Europa, né? Não aparece em lugar nenhum. Agora, ele foi contrário à democracia, porque considerou que a democracia era uma das maneiras de expressão dessa moral de rebanho criada pela filosofia, a moral e a religião. Era contra o socialismo, porque o socialismo implicava numa ideia de aperfeiçoamento da humanidade, quando ele via, ao contrário, que a humanidade tinha sido forçada para baixo, para esse fundo do poço do último homem, do homem que deseja morrer, né? E que, portanto, qualquer ideia de uma história progressiva, de um processo histórico cada vez mais perfeito, era uma ideia falsa. Então, ele era contra o socialismo, não porque ele fosse, digamos, capitalista, ou ele era contra a democracia, não porque fosse um totalitário. E nunca foi antissemita, e nunca considerou que o povo alemão valesse um níquel. Ele gostava dos franceses, e dos italianos, um pouco também. Então, essa referência de Nietzsche como proto-nazista e o grande filósofo do nazismo foi feita na base das deformações da irmã e depois do aproveitamento dessas deformações. Foi mal. Foi mal. Bom, temos aqui um pouco da vida do homem. Eu estou dizendo da vida do homem, porque ele se apresenta no ano de 1888, portanto, se aproximando da loucura, no segundo semestre de 88, quando já pelo final ele já começou a escrever os tais bilhetes da loucura e a se assinar o anticristo, Dionísio, vamos ver quem é Dionísio para ele, Teseu, aquele que entrou no labirinto para matar o Minotauro, levando o fio de Ariadne, Cosima Wagner. Ele escreveu 5 livros no correr do ano de 88. O caso Wagner, o Crepúsculo dos Ídolos, o Anticristo, Nietzsche contra Wagner, só foi publicado muito tempo depois, na obra completa dele, essa francesa, de Colli e Montinari, porque eles são italianos, mas Colli e Montinari para todos os efeitos, porque a edição é francesa, e com uma introdução de Foucault e Deleuze. Lá ele escreveu um livro, Ecce Homo, que foi a frase que Pilatos disse quando apresentou Jesus, depois de ter entrevistado e visto que ele não era um bandido e tal. Ele disse, eis o homem. Eis o homem é o que Nietzsche faz se apresentando. Então, eu acabei de dizer exatamente isso, eis o homem.
O homem Nietzsche é mais ou menos isso. Tem muito mais riqueza na vida dele, mas é mais ou menos isso. A espinha dorsal do pensamento dele, vamos ver se isso funciona, está em... Isso aqui é um poço. Aqui no fundo do poço está o último homem. Vê se tem na sala ao lado aqui um pivô decente. Se não tiver ninguém dando aula, se tiver, arranca da mão. O último homem, o homem, aí já não deu. O homem que deseja morrer. Fundo do poço. E o fundo do poço é a época dele, evidentemente. Sempre o momento mais importante é aquele em que a gente está vivo. É o nosso contemporâneo. Porque aqui é que nós lutamos para pensar, para ser, para amar, para escrever, para sofrer, para tudo, né? Então era ali também para Nietzsche o seu contemporâneo, quer dizer, aquela desgraça do povo alemão que num dos seus livros, o segundo livro, as considerações intempestivas, ele se considerava um prematuro ou um contemporâneo do futuro. Então esse livro, as considerações intempestivas, quer dizer, chegam fora do tempo, uma delas sobre as vantagens e desvantagens de estudar história. Ele faz lá toda a teoria dele sobre isso e depois aplica. E a aplicação é ao povo alemão e é uma tremenda crítica. Uma parte dessas coisas que eu disse aqui vem lá dessa segunda consideração intempestiva. Então, naquele seu momento, ele estava vendo a humanidade que já vinha há 25 séculos, ladeira abaixo, chegar ao mais baixo do mais baixo, o fundo do poço. O fim da história seria, essa conversa toda de fim da história, do final do século XX, e que dura para hoje, melhor ainda, e que dura até hoje, né? Teria sido Nietzsche o primeiro a dizer, a história acabou aqui no fundo do poço, onde está o último homem. Agora sim. O homem que deseja morrer, vocês veem isso aí? Vem aqui para trás. Tá, vou levantar. Corresponde a um nada de vontade, a uma vontade de nada, quer dizer, a uma aniquilação da humanidade ocorrida ali, e que tem uma história. Essa história é que nos mostra quem foram os vilões: a filosofia, a moral e a religião. E o chefe dos vilões, Sócrates. E essa história ele conta. Os seus livros são uma luta contra essa história, contra o resultado dessa história, que é o fundo do poço. Lembrem-se, aqui no fundo do poço está o homem bom, já vou dizer porque é o homem bom. Então a história toda é uma descida para o fundo do poço, produzida por Sócrates, quando ele inventou valores que nos são caros até hoje: o belo, o bom, o justo e o verdadeiro. São valores caríssimos a nós estamos lutando por eles. Pelo menos nos 4 últimos anos nós lutamos por eles, e há muito tempo mais do que isso, pensando-se o mundo todo. Então, Sócrates inventou os valores superiores. Sempre que Nietzsche usa, ele põe entre aspas, valores superiores, que são o belo, o bom, o justo e o verdadeiro.
O homem bom é aquele que se adequa a esses valores, que são bons. Por que é que Nietzsche odiava Sócrates e lutou pau a pau na filosofia, na moral e na religião contra esses valores? Porque esses valores foram produzidos por Sócrates para amesquinhar a vida. E foram produzidos mesmo. Tem um diálogo de Platão, um diálogo na fase intermediária de Platão, onde se considera que possivelmente ainda, na fase mais de juventude, sem dúvida sim, mas possivelmente ainda ele estaria expressando as ideias de Sócrates. Depois Platão virou Platão, né? O grande Platão, mas está aí ainda exprimindo as ideias de Sócrates. O diálogo se chama Górgias. Górgias foi um dos 2, 3 grandes sofistas, os que vieram no século V para desarranjar tudo, dizer que não há verdade, não é possível conhecer, que a natureza é um caos, totalmente desprovida de qualquer franja de ordem por onde a gente pudesse, nós os humanos, ir lá e pegar e trazer para nós alguma coisa, nós o Logos, a razão, né? Trazer para nós alguma coisa. E Sócrates primeiro, e depois Platão, seu discípulo, e Aristóteles, discípulo de Platão, aluno de Platão, rival de Platão e adversário de Platão ao longo da vida. Sócrates, Platão e Aristóteles, mas aí a figura é Sócrates, Sócrates criou esses valores. Então, nesse diálogo, Górgias, Sócrates está conversando com o grande sofista, pessimamente tratado nesse diálogo. É feio, é até feio. Ai, Platão, porque é ele que escreve, né? São 3 partes. Sócrates está conversando com Górgias, que disse que a sua arte era a mais elevada das artes, era a retórica, que era a arte dos sofistas, era a arte do convencimento. Se não há verdade, é preciso convencer. Olha a nossa época aí, né? As narrativas, as convicções, as opiniões, os fakes todos. Então era preciso convencer. Bom, mas onde é que essa arte se exerce? Se exerce nos tribunais e nas assembleias, onde se determina o que é justo. O justo. Aí Sócrates pergunta a Górgias e com isso liquida Górgias. Ele diz, tá bom, então nós estamos tratando de persuasão. E o Górgias diz, perfeitamente, Sócrates, é assim, os diálogos são esses. Sócrates fala um montão e o adversário diz, sim, Sócrates, perfeitamente, Sócrates, não compreendi, Sócrates. E ele explica. Perfeitamente, Sócrates. Então, mas você admite que há 2 tipos de persuasão? Ainda não sei dizer, Sócrates. Aí ele diz, há uma persuasão que produz crença e há uma persuasão que produz conhecimento. Concordo, Sócrates. E a sua arte, a retórica, a oratória, é uma persuasão que produz o quê? De crença, naturalmente, porque convence as pessoas. Eu posso convencer, ele diz isso com o maior orgulho, eu posso convencer alguém de que ele precisa de mim, alguém que esteja doente, que ele precisa de mim e não do médico, porque eu tenho a arte de convencer, o médico não tem. Aí Sócrates diz, então, a sua arte se exerce junto aos ignorantes. Perfeitamente, Sócrates. E gera ali crença. Perfeitamente, Sócrates. Então não é uma persuasão que gera conhecimento. Não, de fato não, Sócrates. E aí a filosofia ganha da retórica, o filósofo ganha do sofista, logo na primeira. E aí entra um discípulo de Górgias, Polo, era um jovem, entusiasta, cheio de fogo, e que já começa destruindo Sócrates, que ele é isso, que ele é aquilo e tal. Nessa segunda parte, depois de introduzidos os valores da justiça e da verdade, a persuasão que produz conhecimento, nessa segunda parte do diálogo, Sócrates derrota Polo quando o convence de que é melhor sofrer injustiça do que cometê-la,
porque é feio, na verdade desarmônico, né? É feio praticar a justiça. E o que é feio, desarmônico, não pode ser bom. Perfeitamente, Sócrates. Então, não é bom praticar a injustiça e, consequentemente, é melhor sofrê-la, porque isso purga a alma, etc. Bom, tem um longo discurso sobre isso. Entra aí a dimensão do belo, do harmônico. Então, nós temos justiça, verdade, beleza, harmonia. E aí a terceira parte do diálogo é conduzida por Cállicles. Esse é um personagem inventado, um político ateniense. É muito curioso, porque esse é inventado por Platão e é o único que encara Sócrates. Gorgias foi um pamonha. Polo foi um arrojado, abriu logo o peito e tomou uma lapada. Cállicles era forte, sério, irônico, agressivo. Sócrates penou com ele e ganhou no final, quando Cállicles não pôde evitar de admitir que prazer, porque ele defendia o prazer, a felicidade está no prazer, a justiça está no prazer, que é da natureza. E Sócrates mostrou a ele que há uma diferença entre prazer e bem, e entre dor e mal, e que o bem é um valor superior. E aí explica lá porque que o bem é um valor superior, e Cállicles diz: então tá bom, Sócrates, faz o seguinte, você fala aí, eu não vou mais responder. O que você quer dizer, diga. Então, a parte final do diálogo é um longo discurso de Sócrates sobre a alma, como é que a alma dos justos não vai para o Tártaro, quer dizer, para o inferno, ad inferos, é o que está embaixo, né? Para o reino das sombras, vai para as ilhas bem-aventuradas, onde vai se tornar eterna. As almas daqui para frente não voltam mais, ficam eternas, são julgadas, há uma banca, são julgadas, e aquelas que viveram segundo os valores da filosofia, o belo, o bom, o justo e o verdadeiro, são salvas. As outras, a começar por Cállicles, naturalmente, mas isso ele não diz, não são. Esses 4 valores, introduzidos um a um nesse diálogo Gorgias, e que estão espalhados pela obra de Platão e retomados por Aristóteles na ética, por exemplo, mas não só na política e tal. Esses 4 valores são disciplinadores do pensamento, sim, porque criam a filosofia contra a retórica, a simulação, a enganação, vencer o outro pela exaustão do argumento e não pela verdade, que os sofistas teriam feito, e os filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, vencidos, mostrando que há verdade, só dá trabalho, mas há. Esses valores disciplinam o pensamento, é verdade, mas antes disciplinam a vida, porque a filosofia foi usada, tão logo criada, ali entre Sócrates e Platão, no século IV, para preparar os jovens para entrarem na cidade, para serem políticos, ou legisladores, ou guerreiros. Os jovens tinham que se conhecer, saber quem são. Então o famoso conhece-te a ti mesmo, que não é uma frase de Sócrates, é uma frase que está nas paredes dos templos, né? O templo de Delfos, de Apolo, está lá, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses. Ficou o primeiro fragmento, conhece-te a ti mesmo, que teria sido o mandamento de Sócrates a quem o escutava. Se você não se conhecer, como é que você vai se dominar? Suas paixões, instintos e tal. E se você não se dominar, como é que você vai ser outra coisa que não um tirano? Não é bom ser um tirano. Estava lutando ali entre tirania e democracia naquele momento, em Atenas. Não é bom ser um tirano, mas você precisa se dominar. Suas paixões, seus ímpetos. E para isso você precisa se conhecer. E é isso que a filosofia dá. Ou seja, a filosofia modela a vida de tal maneira que a vida seja vivida no bem,
Esse é o homem bom. O homem bom é aquele que aceitou a diminuição até a extinção da vontade de potência que é a vida. A vida é, para Nietzsche, uma potência que se quer maior do que deixam que ela seja. Deixam quem? Sócrates e os valores superiores que a esmagam. Então a vida quer sempre mais força, sempre mais potência, e os valores superiores a esmagam, a aniquilam. Então essa história aqui é a história do niilismo, porque é a história da progressiva aniquilação da vontade de potência pelos valores superiores, pela filosofia, a moral e a religião que vão juntos, né? Reduzindo, portanto, a potência que foi altíssima no início a nada. A um nada de vontade, vontade de nada. Vontade está aqui, não é uma invenção de Nietzsche, porque depois que Hegel, contemporâneo de Nietzsche, Hegel a primeira metade do século XIX, ainda nasceu no 18, Nietzsche a segunda metade, nasceu em 44, morreu em 1900, né? Contemporâneos de século. Bom, e no grande sistema, magnífico, de Hegel, a filosofia teria chegado, assim foi concebido, não a filosofia, aliás, a razão, assim foi concebido, não é? A razão chegou ao máximo, não dá para ser mais do que Hegel, em termos de razão, e a razão é o que vale, ou era, né? A razão era o que valia. Contra isso Nietzsche se levantou, contra a razão. Então, Schopenhauer, que é considerado um filósofo menor, dá para fazer uma história da filosofia condensada e passar por cima dele. Não é bom, porque ele fez um movimento radicalíssimo. Ele deslocou aquilo que há a ser pensado, o a ser pensado, das Zudenken, como dizia Heidegger, o que não pode deixar de ser pensado, deslocou da razão para a vontade. A humanidade é essencialmente vontade, e por isso nunca se realiza, porque a vontade é relativa, a vontade absoluta nunca pode ser alcançada, e esse então é o fundamento do pessimismo, o decantado pessimismo de Schopenhauer. Ele era mesmo. Bom, foi um dos motivos pelos quais Nietzsche rompeu com ele, também estentoriamente, né? Rompeu com ele, mas pegou dele essa ideia. Não se trata da razão, trata-se da vontade. Quando se trata do humano, trata-se da vontade, mas não da vontade como um absoluto, como até então tinha sido tratada a razão. E Schopenhauer, apesar do deslocamento, ainda tratava a vontade, mas vontade de potência, de aumento de potência, e isto é a vida. Vontade de potência, a potência pode aumentar ou diminuir, e diminuindo pode chegar à despotencialização praticamente completa. É aqui, o último homem, o homem que deseja morrer, o nada de vontade, a vontade de nada. Então, a vontade de potência foi sendo progressivamente anulada. Essa história aqui, então, é a história da condução a nada de vontade, portanto, uma história nihilista, mas a partir de um autocomeço. Nietzsche é do século XIX. O século XIX é o século da história. É o século em que inventou a história. Inventou a história como paradigma, modelo para tudo. Do universo a uma flor que vive o espaço de uma manhã, né, como Malé escreveu. Então ele estava contando uma história tem um começo. O começo dessa história, para Nietzsche, se deu no mesmo século VI dos pré-socráticos.
dos primeiros de todos os filósofos, se não se quiser dar o nome de filósofo, Heidegger preferiu os pensadores, porque pensar é mais do que conhecer, é mais do que a filosofia pode fazer. Bom, aqueles grandes pensadores do século VI, Tales de Mileto, para começar, o primeiro deles, como Aristóteles diz, Tales, o primeiro deles. Então, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras, Anaxímenes, Zenão, Heráclito, Parmênides, dois gigantes, Empédocles, Pitágoras, esses grandes pensadores do sexto para o quinto século VI a.C., Nietzsche foi lá. Era o começo da história conhecida naquele momento, século XIX, vinda dos gregos. Ele foi lá, mas ele não foi aos filósofos, ele foi aos poetas. No Nascimento da Tragédia, que é o primeiro livro dele, ele diz: eu preciso da arte para não morrer da verdade. A verdade no século XIX tinha sido, o trono da verdade tinha sido conquistado pela ciência, a ciência positivista, a ciência que apenas descreve, não interpreta, quantidades, não qualidades. Então, essa ciência tão limitadora do real, mas sobretudo do humano, essa mata para Nietzsche e corresponde a um dos valores superiores, é um dos valores superiores. Então, desejar a verdade, não se deve. Então, ele precisa daquilo em que a razão não cabe, que é a arte, onde tem corpo, onde tem paixão, onde tem desejo, onde tem volúpia. Preciso da arte para não morrer da verdade. Ao longo da sua obra, ele trata a verdade bem e mal várias vezes. Nesse momento, eu preciso da arte para não morrer da verdade. Ele vai ao século VI e o que ele encontra lá não são os pré-socráticos, que não o interessam, porque eles vão pela verdade. Assim se pensava naquele momento. Pode-se hoje dizer que não, sim e não, mas num sentido que os exalta, não que os deprime. Então, lá no começo, no século VI a.C., ele encontra a experiência grega da superabundância da força, dessa força que transborda de si. Esse transbordamento, como eu já disse aqui, ele diz no Nascimento da Tragédia, pode ser doloroso, mas ele é o máximo de potência. Essa é a experiência trágica. O trágico, que está expresso nas tragédias, nesses poemas, né, teatro, que nós chamamos as tragédias gregas, Sófocles e Ésquilo, porque Eurípides era amigo de Sócrates, porque quando a tragédia acabava, descia um deus, a máquina, assim, descia o deus, daí a expressão Deus ex machina, o Deus que desce da máquina, e explicava tudo. Bom, pessoal, o que aconteceu aqui foi isso, aquilo, e aí não tem tragédia, é drama. Ele era contra o drama, naturalmente, que era contra Sócrates. Então, Sófocles, Ésquilo, foram os grandes experimentadores do espírito trágico. É por eles que nós sabemos o que foi o espírito trágico. Os homens lutando com os deuses, sabendo que vão perder. Mas essa demasia humana, que produz sofrimento, morte, Édipo arrancando os olhos, porque viu o que não devia ver, mas o adivinho disse para ele, Tiresias, não, olha, não procura, mas ele procurou, né? Enfim, as tragédias nós conhecemos, né? O trágico, a experiência trágica, Nietzsche, eu ia dizer propôs, mas ele tinha certeza disso, era sustentada por dois deuses do panteão grego, Dionísio é o deus da desmesura,
do excesso, da embriaguez, ele é o Baco dos romanos, de onde vem bacanal, por exemplo. Então é o Deus da sexualidade, do corpo, da indiferenciação dos corpos, das misturas, portanto do sexo. É um Deus noturno, que sozinho levaria à morte e à loucura. Nietzsche, durante toda a sua obra, buscou ser o homem dionisíaco, transferiu para o super-homem a tarefa de ser o homem dionisíaco. O super-homem é a alma da terra, e o homem dionisíaco é isso, vive segundo a terra, não com a cabeça perdida nas nuvens. Esse é o outro, para não deixar Dionísio sozinho e a morte e a loucura intervirem, para ele foi. Tem Apolo. Apolo é o Sol, é o Deus Sol. Apolo Hélio, Hélio do heliocentrismo, é o outro nome de Apolo. Então Apolo é o Sol, é o que quando vem torna tudo claro, tudo transparente, individua, os corpos misturados se separam, a luz se acende. Aleluia. Esse é Apolo. Eles foram experimentados, e o espírito trágico é isto, em tensão indissociável. Nem só a loucura, o desvario, o excesso, a híbris dionisíaca, que depois Nietzsche veio a sobrevalorizar, nem só a clareza, podemos antecipar a palavra, racionalidade de Apolo. A experiência trágica é a experiência da concomitância desses contrários que se chocam e complementam. Essa é a experiência trágica. Por isso ela pode ser dita. Não haveria as tragédias gregas se a experiência trágica não pudesse ser dita, posta em poema, ou seja, em criação de sentido. Se fosse só Dionísio, seria impossível. O que é que, na visão de Nietzsche, Sócrates faz? Sócrates mata Dionísio. Aquela coisa toda de quem não vive segundo a verdade, a harmonia, a justiça e o bem vai para o Tártaro, para o mundo subterrâneo, para o mundo das sombras. Mas quem vive segundo esses valores superiores a quê? A vida. Quem vive segundo esses valores, não. Esse vai para a eternidade de si mesmo. A alma que se torna, que não é, mas se torna eterna. Então, muito naturalmente, Sócrates mata Dionísio e deixa Apolo sozinho. E Apolo sozinho é o império da razão. É aí que começa o império da razão. E é por isso que Nietzsche combate a razão e tudo que deriva dela, que nós vamos ver por aqui pelos livros. A ideia de um mundo ideal poderia ser uma ideia platônica, é um pouco injusto para Platão dizer isso assim, seco, né? Mas a ideia de um mundo ideal que é verdadeiro versus um mundo aparente que é falso. É um mundo de simulacros, a palavra foi usada por Platão, e de novo, vamos pensar na nossa época, né? Um mundo de simulacros. Então ele combate isso, essa ideia da superioridade do ideal sobre o aparente, quer dizer, o vivo, o único mundo que existe, ele diz, que não é ideal e que também não é falso. Combate a moral cria rebanho, assim como a filosofia é uma metafísica de carrasco, a moral é uma criadora de rebanho, de ressentimento, de culpa, que o cristianismo fortemente sublinhou e acentuou, de modo que a religião vai junto. Filosofia, moral e religião são diferentes. Ele atacou diferentemente, atacou a moral na genealogia da moral,
atacou a religião no Anticristo, atacou a filosofia no Crepúsculo dos Ídolos, mas na obra dele toda eles estão, essas três forças de depreciação da vida, de diminuição da vontade de potência estão presentes. Então, o que é necessário? Reencontrar a força, essa força trágica, reencontrar Dionísio, combater Apolo, que reina, reencontrar Dionísio, aumentar a potência vital na direção da grande experiência trágica. Ele não diz assim porque não se vai voltar a escrever tragédias, não se vai voltar a ser Ésquilo ou Sófocles, mas a grande experiência da superabundância da força e seu transbordamento, seja lá o que isso for. É possível, se a história acabou aqui embaixo? É, diz Nietzsche, porque quem está aqui embaixo é o homem bom, coitado, e o homem bom é aquele que aceitou o império dos valores superiores, é o homem socrático, mas não é o único homem. Existe no homem uma força plástica, ele usa essa expressão na segunda consideração intempestiva, quando ele está tratando da história. O homem histórico possui uma força plástica capaz de modificá-lo. E isso quer dizer, do fundo do poço salta acima do homem demasiadamente humano, título de livro dele. Acima de bem e mal, título de livro dele. O super-homem, o além-homem, vamos botar assim. E por homem se entende demasiadamente humano, o homem bom. Aqui está em processo o revir do homem dionisíaco. E aqui está o futuro. Também nessa segunda consideração intempestiva, que é um texto muito importante, a meu ver, que eu gosto muito, pelo menos, sobre as vantagens e desvantagens de estudar a história, ele diz, o trabalho do filósofo, ele não está falando de filósofo, o trabalho do filósofo é trabalhar, né, sobre o presente, contra o presente, em benefício, espero, de um tempo por vir. O tempo do filósofo é o futuro, não é o passado, não é Platão, Aristóteles, Santo Tomás, Descartes. Com esse é preciso lutar. Trabalhar sobre o presente que é o fundo do poço, contra o presente, portanto. Em benefício, espero, ele tem essa esperança, não certeza, porque ele não é cientista, ele não é materialista histórico, que sabe o que virá, modo de produção socialista, depois modo de produção comunista, ele espera de um tempo por vir, o porvir, aquele de quem ele é contemporâneo, quando ele disse uma vez que ele nasceu póstumo, ou que ele é contemporâneo do futuro. O tempo dele é o futuro. O futuro é o tempo do super-homem. É o tempo da recuperação do dionisíaco, quer dizer, da força da vida, onde ela não existe mais, onde ela está degradada até a última baixeza, como diria Manuel Bandeira, né? A estrela da manhã, degradada até a última baixeza, eu quero a estrela da manhã. Bom, ele quer esse retorno do dionisíaco ao dionisíaco. Agora, como isto é possível se o tempo é um alinhamento de causas e efeitos? Esse é o modelo século XIX do tempo, e foi o século XIX que inventou a história como explicação para tudo. Não que não houvesse história antes, mas não era explicação para tudo, era crônicas. Crônicas do reinado de Dom Fernando, pronto, existem essas crônicas, né? Não, era o modelo, o paradigma para tudo, era a história no século XIX. Mas a história foi pensada como a filosofia permitia, causa e efeito, antecedente e consequente. Como é possível, então, quando se chega ao fim,
chegar ao começo. E aí tem a grande intuição, a minha ideia mais pesada. Nós vamos ler o fragmento 514 da Gaia Ciência, talvez no começo da próxima aula, dizer, é aqui que está a minha ideia mais pesada. E essa ideia é a do eterno retorno do mesmo. É uma ideia do tempo como um círculo. O círculo é a figura geométrica perfeita, né? Não tem ângulos. Hoje nós sabemos que tem. São micros. Eterno retorno do mesmo significa em qualquer ponto do círculo. O tempo é círculo. Essa ideia é muito antiga. Essa ideia não vigorou na filosofia porque ela é anterior aos gregos como nós os conhecemos, mas ela é mesopotâmica, babilônica e grega, do tempo da grande deusa, de um tempo não patriarcal, de um tempo matricial, no sentido de que ele é matriz e de que ele é feminino. É representado pelo Uroboros, a serpente que morde o próprio rabo, e pela figura perfeita geométrica, que sempre foi considerada a figura perfeita, que é o círculo. E isso quer dizer, o tempo, para Nietzsche, o tempo é infinito. Ele começa e acaba no mesmo ponto, sempre. O tempo é infinito. E se o tempo é infinito, tudo já aconteceu. Porque se o tempo é infinito, o passado tem que ser infinito. Se alguma coisa não aconteceu no passado e ainda vai acontecer, o tempo não é infinito. Então tudo já aconteceu e de novo acontecerá. Esse é o fragmento que a gente vai ler, que é lindíssimo, do peso, começo da próxima aula. Se o tempo se repete infinitamente, é uma ideia pesada, inclusive, porque o Bolsonaro volta. O tempo com tudo de bom e de ruim, e na mesma ordem, regressa. Então o super-homem pode saltar, porque o fundo do poço é a antivéspera do topo do trágico. O trágico não está perdido, o trágico tanto está atrás quanto na frente. Será recuperado o tempo por vir, trabalhar sobre o presente, contra o fundo do poço, em benefício, espero, de um tempo por vir. O porvir é o salto do super-homem, porque o tempo é cíclico e não linear, não é causal, é determinado por uma repetição intensiva, não é uma repetição mecânica simplesmente, uma repetição intensiva. Intensidade é o contrário da extensão que a ciência descreve, é quantitativa e tal, não. Uma intensividade, uma intenção com S, né, é o que rege a dinâmica do tempo, passado, presente, futuro, tudo junto num tempo só, num instante só. A ideia de instante é importantíssima para Nietzsche. O instante apaga todos os tempos. Na meia-noite, dois ponteiros estão juntos. 1 milissegundo antes tem hoje e amanhã. 1 milissegundo depois tem hoje e ontem. Na pinta da meia-noite, hoje, ontem e amanhã são ao mesmo tempo. Esse é um instante, é fulgurante. Rompe o tempo habitual, o tempo linear. É uma ideia, repito, muito antiga. Os estudiosos das religiões, né, como Mircea Eliade, por exemplo, tem um livro só para o eterno retorno. Não é uma invenção de Nietzsche, é uma recuperação. Para os hindus, por exemplo, o tempo do universo é o tempo da inspiração e expiração de Brahma, o Deus, né? Deus Brahma. Ele leva, não sei se são 10 milhões de anos para inspirar e outro tanto para expirar. Portanto, há aí um ciclo da respiração de Brahma e o tempo do mundo é esse. Então, há vários
há vários momentos e culturas em que a ideia de uma repetição do tempo, de que o tempo não tem um passado ao qual não se possa voltar, que ele seja vetorizado para o futuro, aliás, para o presente, é passado e presente, e o futuro é um tempo ainda não. Quando o presente evoluir, o que é presente hoje corre para o passado, e o que ainda não é tempo se instala como um novo presente. É assim que sucessivamente, passado, presente, o futuro entrando quando é chamado pelo presente que virou passado, né? Foi assim que nós aprendemos história, e aprendemos até hoje. É preciso conhecer o passado para não repeti-lo, é verdade, é preciso mesmo, mas essa compreensão aqui do tempo como eterno retorno do mesmo, que não foi repetido, morreu com Nietzsche, até porque ele não escreveu o livro, que seria talvez o livro mais importante da história da filosofia. Ele não escreveu esse livro, então morreu com ele mesmo, ou morreu em 6 de janeiro de 1889, com o cavalo. O Eterno Retorno, Nietzsche e o Cavalo. Estava um bom título de ensaio. Por causa disso é que isso é possível. E porque isso é possível, isso é recuperável. E a saída do fundo do poço é o tempo, espero, por vir. Esse é o esqueleto, não tem músculo aqui, não tem sangue, né? Esse é o esqueleto do pensamento de Nietzsche. Nele grudam as reflexões dele sobre filosofia, moral, religião e todo o resto, que a gente vai começar a ver na próxima aula. Eu não sei se na próxima aula a gente começa lendo já o Zaratustra, ou se eu vou tentar apresentar a vocês um pouquinho Nietzsche por ele mesmo, o Exe Homo, na autobiografia dele, sobre o Zaratustra, não toda, né? Sobre o Zaratustra, o que ele disse sobre o momento da vida dele em que ele estava escrevendo o Zaratustra e o que isso significou, que não é o que está no Zaratustra propriamente, são as considerações posteriores de Nietzsche sobre o Zaratustra. E aí começamos com ele. Talvez acho que seja o caminho mais prudente, para a gente não entrar de chofre assim, num livro cujo subtítulo é Um Livro para Todos e para Ninguém. Não é um livro fácil, mas é lindíssimo, é o livro mais poético dele. Ele atribui a esse livro a posição de principal livro dele. No Exe Homo, todo o prólogo é dedicado ao Zaratustra. Depois vem os outros livros e tal, e o Zaratustra ali no meio, na posição que ele ocupa. Foi escrito de 1882 a 1885, tem livros antes, tem livros depois. Eles vão aparecer lá na ordem em que foram escritos. Mas primeiro, no prólogo, está o Zaratustra. Então, é um livro para todos e para ninguém. Não é um livro óbvio, né? Sobretudo não é um livro de filosofia como nós estamos acostumados, em que tem teses, hipóteses, raciocínios e demonstrações, conclusões que provam. Nada disso. Aqui não se prova nada. A não ser se por prova a gente quer dizer o sabor, o gosto, o sabor que o saber tem. Sabor e saber são a mesma palavra. Os portugueses, aliás, dizem, isto sabe bem. Sabe bem quer dizer, é gostoso. O sabor e saber. Então, talvez isso mesmo, o Exe Homo na próxima aula, e aí, pronto, entramos no Zaratustra.